Lucas, capítulo 18. Vou ler com vocês até o verso de número 8. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz um injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui fica a pergunta, a parábola termina com esta pergunta a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo e como o Senhor Jesus ele vai encontrar essa terra, como que vai encontrar os cristãos, em que condição nós seremos achados quando da volta do Senhor Jesus. Sempre lembrando que haverá uma geração que estará viva na volta do Senhor, na ocasião da sua volta. Então, esse seria a primeira situação. Porém, pode ser que alguém parta, dessa vida para outra aí, e Jesus ainda não tenha voltado. Então, no caso aí, morreu, Jesus voltou para você. Então, você já está guardadinho aí, já dormiu no Senhor, você descansou, foi para o pó da terra, conforme a Bíblia diz, o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu, tá certo? E então, este aí já aconteceu para ele praticamente a volta de Jesus, porque a partir deste momento não vai participar de mais nada no que diz respeito a esta terra, tá bom? Mas no último dia, quando a última trombeta soar, então esse aí será despertado do seu sono, tá bom? Mas a pergunta é, quando Jesus voltar, como que vai encontrar o povo aqui na terra? Jesus trazia tantos ensinamentos para o povo naquela ocasião, e um dos seus assuntos aqui, um pouquinho antes da parábola, é a respeito da sua volta, das coisas que aconteceriam nos últimos tempos, aí a vinda súbita do reino de Deus. E a questão que fica, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, porque esta é a condição em que o cristão tem que estar. Primeiro, em vigilância, sempre tomando conta da sua vida aqui, vigiando, para não se envolver tanto com as coisas dessa terra, de modo que ela venha nos ludibriar, nos enganar e depois até nos embaraçar, nos atrapalhando aí na presença de Deus, na jornada e da caminhada. Então nós devemos ter uma vida de vigilância. Depois, orar, sempre uma comunhão com Deus. A oração, ela não serve apenas para ficar diante de Deus fazendo pedidos. Só quando a coisa aperta, aí busca a face do Senhor. Ao contrário, nós temos que aprender a buscar a presença de Deus. Nós precisamos aprender a buscar comunhão com Deus. É o desejo de estar na presença do Pai. Isto aqui deve ser a razão da nossa oração, da nossa busca da face do Senhor. Orar é conversar com Deus. Mas não é a oração também apenas um monólogo. O que é o monólogo? Onde apenas um fala.
vamos para a oração e começamos a falar, e aí Deus só fica ouvindo e não dá tempo para Deus responder, porque nós falamos demais na oração. Tem que orar e aí esperar. Vamos ouvir Deus também. Deus também quer falar. O nosso Deus é um Deus que fala. Nós estamos diante de um Deus vivo, um Deus que tem, sim, a condição de ouvir, de ver, de entender cada um daqueles que se aproxima dele. E aqui no caso, Jesus então diz: ore sempre e nunca desfaleça. A pessoa pega uma sequência de comunhão com Deus, de sequência de busca da face do Senhor, de repente, por causa dos problemas, por causa aí do tempo que passa, que não obtém uma resposta para essa oração, desfalece, desanima, para de orar, para de buscar a respeito, desanima com o propósito que colocou diante de Deus. A vida cristã não é para se desanimar, a vida cristã não é para se desfalecer, a vida cristã é um constante renovo. Tá bom? É uma renovação constante. Hoje, pela graça do Senhor, nós estamos sendo renovados. O Senhor está derramando sobre nós das suas bênçãos, da sua palavra, está tratando conosco para que nós sintamos o renovo de Deus e tenhamos força para a caminhada desse novo dia que está diante de nós. Nós precisamos estar novo de novo para conquistar as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Deus tem algo extraordinário para fazer, mas não fique prostrado, se levante, não desfaleça, não se desanime, não perca a esperança, creia no poder de Deus, creia na graça, na promessa de Deus, daquilo que Ele falou para nós. E para tanto, Jesus conta esta parábola, que existia então numa cidade um certo juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum, mas ali também estava presente, residindo na mesma cidade, uma viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Aqui está um exemplo de perseverança. Aqui está um exemplo de insistência. Uma viúva não tem quem possa ajudar, não tinha quem pudesse ali estar acompanhando aquela mulher. Porém, ela não teve nada dessas coisas aí como obstáculo para alcançar aquilo que ela desejava, aquilo que ela necessitava. E diante de um juiz que era, aqui conforme nós lemos, um déspota, um tirano, se não respeitava Deus, não temia homem, o que é uma viúva? Então Jesus coloca na parábola uma pessoa como juiz que está numa posição privilegiada de poder, de autoridade e que não respeitava nada e ninguém. Jesus coloca do outro lado uma pessoa totalmente contrário, viu? Totalmente, é uma situação oposta, totalmente. Uma viúva, uma mulher viúva, desamparada, sem força, mas por causa da insistência, por causa da perseverança, ela vai alcançar a resposta para o seu pedido. De repente, pessoas outras lá que tinham uma condição melhor do que aquela viúva. Tinha, de repente, até advogado para chegar diante do juiz para lhe defender, uma pessoa que lhe defendesse. Mas, se não perseverou, se não insistiu, ele não alcançou, saiu de mãos vazias. Mas esta mulher aqui, que não tinha grandes ferramentas humanas, mas uma só que ela tinha e é o que valia, era a perseverança. É isto que nós temos que fazer, meus irmãos. Como que foi a tua semana passada?
Faça uma análise aí, traga a memória. Foi uma semana difícil, foi uma semana de batalha, foi uma semana de guerra, de grandes pelejas. Resolveu? Ou então, estamos entrando nessa semana com a mesma guerra, com a mesma peleja, ainda não vencemos, ainda não triunfamos, ainda não atravessamos do outro lado, mas não se desanime, não desista, firme-se no propósito que você tem colocado no coração, diante de Deus. O Senhor sonda cada coração de cada um de nós dessa manhã. E então, renove as forças, renove o pacto, renove a aliança, renove nesta manhã o propósito com Deus. O Senhor quer ver em nós essa perseverança, essa insistência. Quanto está faltando para nós termos uma resposta da qual nós estamos esperando? Quanto tempo está faltando? Não importa, o importante é perseverar, o importante é não desfalecer, é não desanimar. Continue, tá difícil, tá complicado, mas continue, avance, dê mais um passo, vai mais esta segunda-feira. Vá mais esse dia, na presença de Deus, confiante de que a tua oração, ela vai ser respondida por Deus. O Senhor vai atender o teu pedido. De repente, já tem até saído a ordem para a tua oração, mas está havendo resistência no mundo espiritual. Então, olhe, persevere. Pode ser que você não esteja vendo, mas Deus está agindo. Deus está trabalhando. Porque a Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam, daqueles que nele esperam. Então, se você está nesta condição de uma pessoa esperançosa, de uma pessoa confiante na graça de Deus, Deus está agindo em teu favor. Deus está agindo em suas condições aí, pode ter certeza. Eu vi uma irmã ilustrando para mim a passagem do Mar Vermelho, e eu fiquei impressionado. Ela citou um pregador, quer dizer, ela não se lembrava do pregador para a gente dar aqui o crédito devido. Então, mas a mensagem, ela foi muito significativa para mim. Uma conversa, irmão, uma conversa na porta da igreja, depois do culto, e eu conversando com a irmã, e ela me contou essa experiência de que quando Moisés, ele foi até o mar, e ali Deus mandou tocar nas águas com cajado, que o mar iria se abrir para o povo passar. E naquela ocasião em que Moisés toca na água, o texto bíblico diz, e é verdade, o texto diz que Deus abriu o mar por um forte vento oriental. Olha só, então quando toca nas águas, a água não abriu do ponto de que estava Moisés. A hora que o seu cajado tocou na água, o mar se abriu dali para frente. Não, quando ele toca na água, é lá do oriente, é do outro lado que o mar vem se abrindo, até chegar onde ele estava. Então isso aqui mostra para nós que a hora que Deus mandou fazer, você realizou algo, Deus já começou a trabalhar, Deus já começou a agir. Embora você ainda não contemple, ainda você não veja com seus olhos carnais, mas o milagre já está acontecendo. Já está ocorrendo algo no mundo espiritual. O mundo espiritual já está agindo. A vontade de Deus já está se movendo, se movimentando. Então requer realmente de nós esta perseverança, esta insistência e, por que dizer não, esta paciência, viu? Para aguardar a bênção chegar. Ela está a caminho, ela vem vindo aí, o mar está se abrindo, mas não está se abrindo daqui para lá, ele vai se abrir de lá para cá. Então, embora nós não estejamos vendo isto, irmãos, acredite, creia, então insista. E esta mulher aqui, ao
alcançou deste homem mau a sua resposta. E então disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Esse tardio aqui é do ponto de vista humano, é do ponto de vista de cada um de nós, porque o nosso Deus, ele não tarda, irmãos. Ele não tarda, ele sempre chega na hora exata. Ele sempre chega no momento certo, momento oportuno. E esse momento não é o meu momento, é o momento de Deus. Não é o teu momento, é o momento de Deus. Vai acontecer. O mar vai se abrir, a porta vai se abrir, vai vir resposta. Viu? A solução vai chegar, pode ter certeza, mas vamos continuar firme e forte. Então, no verso 8, para concluir, digo-vos depressa, lhes fará justiça, Deus lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O Senhor quer encontrar isto. Deus quer encontrar um grupo de pessoas que seja perseverante, insistente, daqueles que lutam por aquilo que quer, daquilo que deseja, da promessa que recebeu. Vamos avançar. Hoje é segunda-feira, meus irmãos. Vamos levantar a cabeça. Vamos olhar para Jesus. Erga a tua cabeça, não ande de cabeça baixa, ande de cabeça erguida, olhando sempre para frente. Creia que o Senhor Jesus Cristo disse: estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, a vitória é nossa, ela vai chegar, ela vai se materializar, ela vai acontecer. Nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus.